Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Raio X da comédia. Você que precisa dar piscadinha. Eu sabia que essa introdução, o primeiro episódio já com uma introdução toda cagada por causa do Oscar Filho, entendeu? Mas assim, eu queria falar que sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro episódio, esse podcast aqui que tem um foco única e exclusivamente em entender um pouco da alma dos comediantes que vêm aqui ou das pessoas que possam vir aqui. Eu queria falar dele aqui, o Oscar Filho, mas na verdade a gente vai falar um pouco mais com Oscar Francisco de Moraes Júnior. Acertei o seu nome completo? Acertou, cara. Muito bem. Acertou. A gente vai falar um pouco com Oscar Francisco de Moraes Júnior e eu queria falar aqui que uma frase que eu acho muito bonita, um momento Marília Gabriela aqui, que é: a impressão que você tem nos outros é a sua moeda mais forte. É uma frase do Jim Carrey. E essa frase foi escolhida porque eu acho que o Oscar tem uma grande semelhança com o Homem de Mil Faces, Jim Carrey, que usa no seu humor físico para encantar as pessoas que têm no seu público ou no camarim. E o Jim Carrey é um cara que conquistou milhares de corações com suas obras, seus filmes e com seu stand-up. Eu Oscar não. Filho nem tanto. Mas assim, uma coisa que fica é que o Oscar com certeza é um comediante que era um dos meus favoritos. Quando eu comecei, ainda mas quando eu não era comediante, o Oscar deixou uma marca indelével na minha jornada de ser comediante. Gostou dessa palavra, né, Eudes? Caraca. E quando eu conheci o Oscar, eu acho que essa impressão se tornou um pouco mais forte, porque o Oscar, não só como comediante, como amigo, é uma pessoa muito diferente de muitas pessoas que a gente vê por aí, e pra mim isso é especial, até porque ele topa todos os convites que eu faço pra ele. Eu acho isso impressionante, como a vida dele tá bem tranquila. Tudo bom, Oscar? Tudo bem, mas não entendi a frase. Repete de novo a frase da impressão. Claro, porque... Não, porque eu não sei se faz sentido. Você não acha que faz sentido? Como? Repete a impressão que você gera nas outras pessoas é uma moeda... Agora até me confundi com a porra da frase, seu filho da puta. Queria falar. Tava Será que eu falei errado? Não, é sério mesmo, eu não entendo, não sei se eu concordo. Eu acho que... Não, você pode não concordar, você tem todo o direito de começar esse programa assim. Mas é que é uma boa, é um bom princípio. Você acha... Mas é um bom princípio ou você não concorda? Não, um bom princípio pra discordar de alguma coisa. Sim. Mas não quero discordar porque tô sendo chato. Mas é que se eu entendi bem o que a gente tem de mais valioso, é a impressão que a gente deixa nos outros, é isso? É isso. Mas qual é a impressão que a gente deixa nos outros, né? Exato, depende da impressão, é isso que você tá querendo. Exatamente, Certo. porque e se for a pior impressão do mundo? Quem é o Daniel Varela? Não, mas é sério mesmo. Quem é o Daniel? Eu tenho Porque assim, se você pode ser o cara mais legal do mundo, pra mim. É verdade. E você pode ser um baita do escroto pra um open mic que você negou abrir teu show, por exemplo. Eu concordo perfeitamente com você, e eu acho que isso é uma coisa que acontece muito no meio da comédia. Na vida de maneira geral. Mas a comédia, eu sinto que as pessoas são mais sensíveis que no mundo real. Porque o cara que te nega um open... Você nega um open pra um cara, por exemplo. Cara, o cara pega aquilo pro coração mesmo. Assim. Por exemplo, eu tinha o outro podcast, o Planeta, que algumas pessoas me pediam pra vir. E, cara, às vezes não dava, por conta de agenda, porque um monte de critério. E você tem direito de você escolher quem você quer convidar pra sua casa. Nossa, as pessoas pegam uma raiva, fica um negócio absurdo, assim, né? Mas enfim. Mas de certo modo é bom também, né? Porque se estão agindo assim é porque o planeta pra elas é relevante. Era alguma coisa que importava. Significa algum status, tá ali. Certo. Legal. Oscar, eu queria começar fazendo esse bate-papo. Não, bate-papo, é uma entrevista isso aqui, vamos falar a verdade. Eu queria começar pelo começo, lá por Atibaia. Eu queria que você falasse um pouco, assim, de maneira geral, quem é seu pai, sua mãe, quem são essas pessoas, o que elas faziam da vida, se você tem algumas características que te marcam, assim, quando você lembra deles. Meu pai foi um bacharel de um cartório lá, de Atibaia, segundo cartório de notas, tanto é que era o Oscarzinho, eu era o filho do Oscar. E meu pai era um cara que escrevia muita poesia, muito conto, assim. Ele ganhou tantos contos e poesias em Atibaia que ele virou ao concurso. Chegaram um dia pra ele e falaram assim, para de participar um pouco, já tá bom já. Tem um monte de troféu dele lá em casa. Então, um cara que, apesar de ser um cara que foi arrimo de família, ele cuidou da família toda, eram 11 irmãos, né? Ele colocou muito dinheiro em casa, foi o cara que começou a trabalhar e cuidar dessa família e tal. Um cara que, enfim, começou a trabalhar no campo e tal. É um cara que tem uma tosquice
do campo, mas uma sensibilidade que ele não sabe como externar. É muito louco como ele encontrou a arte pra externalizar isso, né? Muito maluco, assim. Que acho que é o que aconteceu comigo também, né? Acho que é o que acontece geralmente com o humorista. A arte acaba, o humor acaba salvando. A arte de forma geral, né? Quem é artista, quem é, sei lá, bailarino, sei lá. E a minha mãe era uma inspetora de alunos que me deu muita força, assim, pra fazer teatro e tal, porque até era bonitinho e tal. E na hora que eu falei assim, tô indo pra São Paulo, ela falou, não é melhor você virar funcionário público. Você vai ganhar mais dinheiro. Então mudou. Quando eu fazia teatro, meu pai não ia assistir, não dava muita bola, não dava muita importância, então isso parecia que não tinha menor, sei lá, validade pra ele, assim. E pra minha mãe tinha, vestia a camiseta e tal. Quando eu decidi, meu pai me deu maior força, falou, puta, a gente precisa encontrar um lugar pra você morar lá em São Paulo. E minha mãe não, melhor você virar funcionário público, senão você vai morrer de fome. E os seus pais são separados? São. Eles se separaram, você tinha quantos anos? Tinha 6. 6 anos de idade? É. E você ficou com a sua mãe? Não, fiquei com meu pai. Você ficou com seu pai? É. Teve algum motivo específico pra você escolher ou foi uma decisão? Acho que minha mãe queria ser feliz. Acho que era isso. Mas a sua irmã também? Também. Certo. Também, os dois. E tem uma coisa que dizem, não sei se você vai concordar, eu acho um ótimo ponto, assim. Na comédia americana, muita gente diz que o início da receita pra você fazer um comediante é você ter um dos pais muito coruja e um outro pai muito distante emocionalmente. Você acha que isso se encaixa no seu quadro familiar? Puta, minha família é uma família muito disfuncional, assim, porque eu não lembro de, por exemplo, Natal, sabe, essas coisas assim? Eu lembro muito dos meus natais com amigo, em casa de amigo e tal. Então, é uma família que durou muito pouco tempo, se eu for pensar. Porque eu tinha 6 anos e eu não tinha nem consciência exatamente do que estava acontecendo. Então, não tenho lembranças felizes de família unida, família junta e tal. Então, não dá pra dizer exatamente... porque a minha mãe deu um certo apoio, mas meu pai também deu, só que em momentos e densidades diferentes, entende? Então, mas não tinha, assim, Querer fazer teatro é um negócio muito absurdo. Naquela época, pra quem tava em Atibaia. Era um negócio muito... Ou era uma brincadeira de criança, ou era uma coisa completamente que não cabia, entende? Então, quando eu comecei a ir pra esse lado, eu tipo assim, é o Júnior, entendeu? É o Júnior. Mas era tipo, você tá dizendo como se não te levassem a sério isso, ou... Talvez os dois. Não me levavam a sério, não levavam a sério a escolha que eu tava fazendo. Tá. Né? Porque a minha irmã sempre foi uma pessoa muito inteligente. Ela é mais velha ou mais nova? Ela é mais velha. Ela lia Max com 13 anos. Sim. Dava o dicionário, pegava o dicionário. Eu lembro de algumas vezes ela chegando lendo o dicionário. Por quê? Pra aprender palavras. Então a minha irmã era a grande promessa, né? Da família, assim. E eu não lembro o que a minha irmã queria ser nessa época, assim. E eu era um moleque que ficava imitando os outros, fazendo idiotice, entendeu? Derrubando garrafa de Coca-Cola na hora do almoço. Eu era esse moleque. Irmão mais novo geralmente tem a tendência de ser mais... Dizem que os irmãos mais novos são os mais engraçados da família, geralmente, assim. E também os mais desgarrados, assim, também. Você tinha uma relação próxima, assim, ou você era rueiro, de ficar fora da sua casa, de procurar, sei lá, rolê fora, ou muito caseiro, de ficar dentro de casa? Com 6 anos é difícil você ser rueiro, né? Não sei se com 6, mas depois ali dos 12, 13. Não, mas tem uma coisa que aconteceu que por volta aí de 6 anos, eu ainda morava com eles. Um dia eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe e falei, eu não quero mais ir pra escola com vocês não, eu quero ir sozinho. E eu não vou mais pra escola se eu não for sozinho. Eu não sei por que eu enfiei isso na cabeça. Sei. E eu fui pra escola sozinho. Ninguém me acompanhou. Anos depois, eu vim descobrir que meu pai ia atrás de mim pra acompanhar a minha mãe, mas ele deixou eu acreditar que eu tava indo sozinho pra escola. Então, acho que eu tinha essa meio que independência, assim. Mas daí, respondendo sério, agora acho que assim, depois que eles se separaram, eu fui morar com meu pai. Meu pai trabalhava, era bacharel do cartório lá. E oficial maior, enfim, não lembro nessa época. Mas aí eu não tinha o que fazer, então eu ficava em casa. Só que eu não tinha o que fazer nada em casa, então eu ia pra rua. Então eu era muito da rua, muito dos outros, assim. Sim. Muito pouco caseiro, muito pra casa dos outros, sabe? Tipo, independente, assim. Completamente independente. A primeira frase do Seinfeld, quando ele era criança, sabe qual que foi? Não. Leave me alone. Pros pais dele. Será que é verdade, cara? Ele é bom nisso, né? Mas é aquela coisa, entre a história e a lenda, fique com a lenda, né? Sim. É sempre melhor. É sempre melhor. Não, mas eu acredito, tendo a acreditar, porque o humorista é um pouco um bicho meio
solitário e... É e não é, né? Cara, eu acho engraçado, porque, por exemplo, eu tava pensando em algumas coisas da sua história e tal, e você vem do teatro, e você explode mesmo no stand-up. E eu fiz os dois, mas lógico, fiz muito mais stand-up do que teatro. Mas é muito diferente, porque o teatro vem de um negócio muito de grupo, de time. E o stand-up, cara, você dirige, você escreve, você edita, você é muito independente. Eu até acho complicado depois o cara sair do stand-up pra fazer coisas em coletivo e o cara tem que reaprender a trabalhar em grupos, tipo, sei lá, numa sala de roteiro, sei lá, numa peça que seja. E você sai ali dos cretinos e vai pro stand-up. Mas aí você acha que na sua raiz, quando você olha pra trás, vou dar um exemplo só pra ficar mais claro. A minha mãe, ela é professora de inglês. A mãe dela era escritora. Então ela escrevia livros. E do lado do meu pai, o pai do meu pai era um cara muito, muito engraçado. É lógico que são elementos isolados e talvez eu esteja tentando fazer uma engenharia reversa aqui que não cabe. Mas eu acho curioso que a minha mãe, no final, sendo professora, de uma certa forma, ela falava para um grupo de outras pessoas. A minha avó, que escrevia livros, contava histórias. E o meu avô era um cara que... A primeira característica que as pessoas lembravam quando falavam do meu avô era a graça. Eu não quero ficar aqui, né, selecionando, mas se eu fosse tentar fazer... Da onde veio essa vontade de fazer stand-up? Se eu tivesse que olhar para os meus ancestrais, estaria ali. Você consegue, ou você já fez esse exercício de olhar para trás e falar, cara, sei lá, a graça eu acho em algum lugar, ou em alguma outra pessoa que esteve por perto, ou foi alguma situação, ou se tá na sua genética, ou se foi uma coisa que você foi se colocando, porque com certeza você era engraçado na escola, ou dentro da sua própria família, e porque como e onde você foi sentindo que era por ali, que aquilo te agradava de fazer, sabe? Então, pela ordem, eu acho que eu sou, apesar de me gostar de fazer stand-up, eu acho que eu sou um cara muito coletivista. Eu acredito no coletivo e eu acho que a gente vai mais longe no coletivo. É sempre assim, o individual chega uma hora, você pode ser uma potência, mas vai chegar uma hora, um momento, um determinado momento, uma situação, que você vai precisar de outras pessoas, né? Mesmo que você seja uma potência individualmente. Então eu acredito no grupo, né? Tanto é que eu jogava basquete, né? Não fui fazer um esporte solitário e tal. Vôlei, gostava de vôlei e tal. Eu já fiz esse exercício assim e... talvez a melhor resposta é não sei. Sabe por quê? Porque eu chego em respostas, mas as respostas parecem meio racionais demais pro que é, sabe? Porque assim, nada do que eu propus pra mim deu certo, nada. Todas as escolhas que eu fiz deram errado, entende? Tudo aconteceu muito por acaso. Eu não queria entrar no CQC. Eu não queria ser humorista. Eu não queria ser humorista de stand-up, entende? Os meus quereres eram muito mais coletivos. Eu queria ser ator de teatro, de novela, sei lá o quê. Não consegui, entende? Mas não dá pra dizer que eu sou um fracasso, entende? Porque a coisa foi num outro caminho. Não, mas eu poderia falar, pô, eu fui um fracasso no que eu me propus, entende? Mas eu fui pra um outro caminho que até eu cheguei lá, né? Eu fiz filme, fiz série e tal, mas não era... Eu nunca ia imaginar. Se alguém falasse assim, você primeiro vai ser uma outra coisa pra depois ser o que você quer ser, entende? Então é difícil... Porque eu não queria ser humorista. Não era o que eu nunca quis ser humorista. Mas eu vi que eu tinha uma baita facilidade e eu me senti muito bem naquele lugar. Então foi uma mudança de rota muito maluca. Não foi uma persistência, sabe? Não foi uma coisa assim, não, eu sei exatamente o que eu quero fazer e tal. Com 13 anos, quando eu comecei a fazer teatro, eu entendi que eu ia fazer isso pra sempre de alguma forma. Mas não do jeito que eu fiz depois, sabe? Então é complicado, assim. Agora eu posso tentar entender por que eu me dei bem no stand-up, por exemplo, sei lá. Mas você sabe o que é engraçado? Eu te conheço razoavelmente. E a gente conhece diversos comediantes de diversas formas, tipos, conteúdos e tal. E tem algumas pessoas que a gente conhece no meio da comédia que você fala que engraçado esse cara querer ser comediante, porque a gente, quando conhece comediantes, é muito difícil explicar para outras pessoas, mas tem algumas características, e olha, eles são todos diferentes entre si, mas tem algumas bem pontuais que você fala, cara, esse cara aqui é comediante na genética. E é muito doido, porque você... Lógico, a gente já teve milhares de conversas e tal,
e você gosta muito da atuação e de ser ator, e você foi, como você mesmo disse, perseguir essas coisas, tanto na televisão, filme, como no teatro mesmo. Mas eu acho que você é muito comediante. Assim, e aí a pergunta é uma pergunta mais filosófica do que essa pergunta está significando ultimamente no atual momento. Você se identifica como comediante? Entende? Tipo assim, porque eu acho que tem um lugar que você falou disso, né? O Judd Apatow tem uma história parecida com você, né? O sonho dele era fazer stand-up, ele, entrevistou todos os comediantes de stand-up, não sei o quê, e aí ele virou roteirista, ele virou diretor, e aí com 50 anos ele fez o primeiro especial Netflix, ele teve que fazer todos os filmes, todos os roteiros, não sei o quê, pra voltar pro sonho inicial dele, né? Mas a minha pergunta é, você também sabe o que eu tô falando? Quando você vê comediante, você fala, esse cara tá atrás da fama. Sim. Esse cara, ele quer uma outra parada, ele tá tentando tirar uma outra coisa que não é a comédia, que é um trampolim, de repente. Você não tem isso, cara. Tipo, eu já te encontrei em shows, você querendo elaborar texto e fazendo 10 minutos no nosso show e tal. E não é só por uma questão de trabalho, é uma questão de... É muito difícil, você sabe, você fala com um ator e ele apresenta algumas coisas pra gente que você fala, cara, isso aqui é um kit do ator. Você não apresenta pra mim esse kit do ator, e não é um kit positivo ou negativo, não tô fazendo juízo de valor, mas é um kit ali que o cara que é ator, ele apresenta um número de características, geralmente. Você apresenta um kit totalmente de comediante. E aí a pergunta é, é muito doido você querer ser tudo isso e falar que não era nem seu sonho, nem seu objetivo, nem nada disso, e acabou sendo, e se sentiu bem com isso. Mas eu olho pra você e eu vejo totalmente esse kit, sabe assim? Você sente isso ou não? Cara, a gente já falou disso outras vezes. Você me chamou de hippie já uma vez. Eu acho. Quando eu fui fazer o show no Inavis, você é um puta de um hippie. Eu acho, porque eu acho maravilhoso. Eu acho que isso te leva em lugares que um comediante... mais padrão não iria. Porque você vai atrás da experiência, você vai atrás de uma melhoria, você vai atrás de umas outras coisas que às vezes o comediante, cara, ele é ultra focado no sucesso, no número, em lotar o teatro e fazer o próximo vídeo pro Instagram e tal. Que beleza, é um tipo de escolha carreirística, assim, de produção. Eu não acho que você tá nessa, você tá por uma outra parada muito mais de alimentar sua própria alma. Mas o que eu acho que você tem, que é muito de comediante, cara, você não consegue aceitar a hipocrisia. E a gente tem um exemplo aqui muito claro no começo do programa, quando eu vou apresentar Quebrando a Quarta Parede e ser um pouco mais apresentador, que o comediante é a antítese do apresentador. O apresentador, ele finge tudo, né? E o comediante, cara, ele não aguenta. Você tem que interromper e falar, cara, você tá de brincadeira que você tá puxando esse R até aí, igual o Galvão Bueno, entendeu? Cara, eu acho isso muito genuíno. Eu acho muito genuíno a parada da graça. Quando você me manda um vídeo, você não tá perguntando pra mim se vai dar view, você tá perguntando pra mim se tá bom. Eu acho que você tem uma coisa artística faz sentido. muito, muito forte em você. E mesmo você sendo um cara que vem do teatro e tal, cara, você vê no palco. A pessoa ganha um brilho. Tem um filme que o Robin Williams faz, que ele é até um filme meio de terror psicológico, que ele revela a foto. Você lembra desse filme? Não. É um filme que ele era meio vilão, assim. E aí tem uma cena que o diretor fala que adorava quando o Robin Williams, entre as cenas, ele ficava fazendo improviso e tirando sarro da galera no elenco e fazia a galera rir, porque quando voltava pra cena, ele ganhava um tipo de brilho especial no olhar. Esse brilho especial no olhar que você tem quando você faz as outras pessoas rirem, cara, é muito diferente. É um negócio quase de necessidade. De você estar suprindo uma necessidade. E eu acho que tudo esse kit aqui, você tem... E não é um negócio da cena, é um negócio pro outro também. E lógico que tem a validação da risada, mas é um negócio... Cara, se precisa. Não é pela fama, não é pela grana, é porque, mano, é uma necessidade fisiológica quase, sabe? Cara, uma vez eu tava assistindo um show do Jim Jeffries e ele fala uma coisa que eu me identifico muito, que é assim, cara, o que eu propus ser pra mim era tão menos do que eu alcancei, então eu tô tão no lucro. Porque se eu lembrar desse Oscar aí que a gente tá falando lá, de Atibaia e tal, do Júnior, cara, eu tinha pensado uma outra vida, não tinha nem noção da dimensão que poderia, sabe? Então eu tô muito no lucro. Então talvez seja isso, sabe? Porque eu sou muito curioso.
Então eu não caibo dentro de mim mesmo. Eu quero entender de fato, assim, o que o outro tá, entende? Se o outro me traz uma coisa nova, eu quero entender o que ele tá, sabe? Sim. E não sei por que eu tenho uma visão bem-humorada do negócio. Mas tem um lado meu também que leva muito a sério, sabe? E pra responder, eu lembro, quando você perguntou, né? Eu lembro que eu tava tendo uma conversa uma vez com um cara chamado Laganaro, que é um diretor de cinema. O cara começou a fazer stand-up lá atrás e hoje em dia ele queria saber como é que era. Hoje em dia ele trabalha com realidade virtual, tal, enfim, foi pra outra área. Mas eu lembro uma conversa que a gente teve na off, né, num dia, e ele falou, cara, você precisa se definir. O que você quer? Eu falei, cara, mas eu tenho dificuldade em me definir. Ele falou, porque se você se definir agora, você vai ser a referência lá na frente, né? Você vê o Rafinha, ele deu o exemplo do Rafinha. O Rafinha é um humorista, ele é stand-up. E é por isso que provavelmente ele vai ser um cara... isso lá atrás, tava no Clube da Comédia. Ele vai ser um cara representante, assim. Acho que o Danilo nem tinha começado a fazer. Porque é um cara que quer se vender, ele tem muito claro nisso, né? E o Rafinha sempre teve isso muito claro mesmo. O quanto ele queria fazer stand-up, né? E eu não tinha. Porque na minha cabeça, se eu me definisse, eu ia me limitar. Falei, cara, talvez eu até seja um bom humorista, mas não é só o que eu quero fazer, entende? Eu quero fazer cinema, eu quero fazer série, quero fazer teatro, eu quero fazer um monte de coisa. Nesse sentido, eu concordo que eu sou hippie mesmo. Eu quero experiência, entende? Eu acho isso rico. E não desmerecendo o Rafinha, entende? Porque é a vibe dele. Mas eu sentia que, nessa conversa que eu tive com o Laganaro, se eu definisse, eu ia ser... porque eu tava fazendo site na época. Aí eu tava com dificuldade de colocar o que eu coloco no site, o que eu sou, entende? Então, e até hoje, engraçado, essa crise, não sei se é crise, essa curiosidade vem até hoje, assim. Eu fico com dificuldade. O que eu sou, eu não sei exatamente o que eu sou. Mas ao mesmo tempo eu acho meio merda, porque assim, você vê a Cláudia Raia. A Cláudia Raia é atriz, bailarina e faz tudo meio zoado, entende? Tudo meio... tipo frota, assim. Aí você fala, cara, mas eu não sei se eu gosto dela como atriz e nem como humorista. Eu acho muito mais o caralho que ela fazia na TV Pirata do que hoje em dia. Hoje em dia eu acho uma mina montada demais e que fica dando esporro no repórter que tá querendo fazer conteúdo pra internet e que não conhece o filho dela, porque nem todo mundo conhecia o filho dela, entende? E eu tenho um pouco desse receio de querer ser tudo no Senado também, entende? Então é muito maluco, é uma coisa maluca, assim. Mas eu acho doido isso, porque eu acho que é engraçado. Quando eu comecei na comédia, tinha muito uma parada... Não sei se você chegou a ter contato com esse tipo de coisa, mas a galera... Olha o cara do áudio amando. Vontade até de mijar agora. Cara, que tinha uma coisa do... não, porque o humorista tem que ser polivalente. Eu não sei se você chegou, porque você já era muito grande, assim, você já não tava nessa parada do que as pessoas vinham te falar que deveria ser, né? Porque tinha uma coisa que o Adnet, em algum momento, ele tava brilhando muito, e o Adnet era meio isso, ele fazia stand-up, ele fazia improviso, ele imitava, ele não sei o que lá, fazia um monte de coisa. E aí a galera fala, não, comediante tem que ser tudo, né? E aí você fica pensando umas coisas, né? Tipo, cara, o Clint Eastwood é só o Clint Eastwood em todos os filmes. Ninguém é tão bom fazendo o Clint Eastwood quanto ele. Porque é um puta cara. Mas assim, o cara fez uma carreira... Bob Hope, que é um comediante famosíssimo. Cara, era um pônei de um truque só. Mas era um puta truque. Agora, o cara que é polivalente, ou o cara que é um pônei de um truque só... Pra mim, tanto faz no final do dia. É aquela coisa, o Frank Sinatra, cara, um puta cantor, não sei o quê. Ele teve... Que ninguém fala nunca, né? Teve um puta... A carreira dele descambou, se ferrou, e aí ele teve que implorar, porque é a história do Poderoso Chefão, inclusive, sua camisa. O cara teve que implorar pra um produtor pra participar de um filme. O cara falou, mano, você não é ator, você é cantor, sua carreira já foi, você teve seu momento e tal. Isso aqui é pai de gato, tá? Não vem. É por causa disso. Cat father, tá? Então, por favor, e aí... me respeita. É uma pena que o gato não é o que tá manipulando, né? Pode que... Mas E aí o que acontece é que ele, dá uma chance pra ele. Fala, tá bom, dá pra ele. Aí ele estoura e ganha o Oscar e tudo mais e tal. E aí ele se redescobre num outro lugar. Mas se o cara falasse, não, você é músico o resto da vida, o cara não quer ganhar um Oscar, o cara não quer fazer um filme que talvez... É lógico, a música dele é muito maior que o filme em si. Mas assim, cara, você fez um filme como ator. Imagina a experiência que não deve ter sido pro cara fazer o filme e conseguir ser o melhor ator daquele ano, né? Que é mais ou menos isso que o Oscar faz. Agora...
Uma coisa que eu queria te perguntar é que, ainda nessa sua fase infância, adolescência, assim, a gente acha, né, e assim, é um chute psicológico de todos os comediantes, que de alguma forma a gente tá buscando uma validação. Porque a comédia é muito diferente das outras artes, na minha opinião, assim, em 2 aspectos. Num aspecto que, se você não tiver o público, você não tem a obra. Porque o filme, se eu ligar o filme no cinema e não tiver ninguém no cinema, ele continua sendo um filme. Se eu botar você pra falar por uma sala vazia, fazendo comédia, por mais que sejam de fato piadas, se não tem risada, é só um louco falando, assim, não tem arte. A arte é a única que se completa única e exclusivamente quando o público tá junto. Senão fica só... Ela não vira, né? Uhum. Não faz sentido a piada sem o riso. Então, isso é um aspecto, né? E aí eu fico pensando, tipo... Eu perdi completamente o raciocínio. Não tem problema, que eu não. vi ele se mexer aqui. Não, mas eu acho que também tem uma... Por que tá rolando o filme, né? Exato. Por que tá acontecendo aquele filme? E isso teoricamente, as pessoas que estão envolvidas naquele filme vão trazer pessoas pra sala de cinema. Perfeito. Mas a questão é que tá no ponto cego, né? Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu não sei o que eu tô falando agora, como vai reverberar aqui. Tá ao vivo? Não é ao vivo isso, né? Não. Vai ser gravado. Então vai ser editado. Então, assim, entre o que a gente tá falando aqui agora e o momento for postado, tem muita coisa. Tem edição, talvez tenha uma pós, vai trocar a cor um pouco, ou talvez não, porque você não tenha dinheiro pra fazer isso ainda. Mas vai ter algumas coisas, entende? Até acontecer isso. Então eu não sei como que a pessoa... Alguém pode estar falando, nossa, quanta merda esse cara tá falando, entende? Ou fala, meu, esse cara é genial. Mas deixa de ser? Hã? Ela deixa de ser uma obra? Mesmo que ela ache que você tá falando um monte de merda, ou que não seja bom. Então, eu fui aprendendo que, e eu acho que você concorda comigo, que as coisas não são estabelecidas, assim. Uma piada que eu... Tem aquele show, né, que tá difícil, eu falo assim, cara, tem aquela piada, aquele set que eu vou fechar, o que eu vou abrir, que vai dar certo, tudo vai ficar bem. E às vezes não acontece. Aí você entra em conflito, fala, como é que essa piada feita 1 milhão de vezes deu certo, deu aplauso e blá blá blá, agora não tá dando. Essa piada é boa? Uma vez, eu tenho um texto sobre o meu nome, né? E no final, enfim, tem um final lá. E daí eu fiz esse show, essa entrada muitas vezes. E teve um show específico que ela não deu certo. E por um acaso tinha um cara lá assistindo que foi comentar depois. Eu vi a abertura do show desse cara, é horrível, assim como todo o resto. Então assim, essa impressão que ele dá, por isso que daí a gente volta no começo essa impressão que eu causei nesse cara, é que eu sou um cara ou mediano, ou medíocre, ou ruim pra cacete, no mínimo, entende? Só que se ele for conversar com as outras pessoas, não, imagina, eu vi, pô, o cara foi aplaudido. Então, assim, as coisas elas não são estabelecidas, né? Principalmente na arte, assim. Ela não é... Você diz amplamente. Amplamente, né? Eu posso ser um cara reconhecido, mas que saindo daqui, se eu tiver um show, o cara me assistir e eu não estiver bem, por qualquer que seja o motivo, nossa, esse Oscar tá decadente, né? Caramba, o cara já fez o CQC lá, olha aí agora. Entende? Assim como pode ser o contrário. Então é complexo, é um negócio complexo. Agora, quando não acontece, o que você faz e como isso reverbera em você, né? Qual é que nome se dá esse vazio? E o que você faz com essa frustração daquilo que você acha que você sabe fazer, que você domina, não funciona, né? Você tá falando um negócio, eu fiquei pensando... Eu pensei numa coisa, vê se você concorda, você tô falando uma puta groselha. Eu tava conversando, eu acho que não sei se era com o Eudes, não sei o que eu tava falando, que era... acho que era o Marcelo, que eu tava falando que eu acho que comediantes, assim, né, não é uma competição, mas comediantes são muito sensíveis, mais do que a média dos outros artistas, assim. Porque eu acho o seguinte, por exemplo, se você é um cantor e acontecer um término na sua vida, uma coisa traumática, um problema, sei lá, qualquer coisa, você vai lá e escreve uma música falando sobre aquilo, e você vai lá e canta sobre aquilo. Então você mergulha naquele sentimento horrível, e você se lambuza daquele sentimento pra expressar tudo que tá dentro de você e colocar numa música. E o comediante, eu acho que ele é diferente dos outros, que vão fazer uma escultura, que vão fazer um filme, que vão fazer um poema, sei lá. Porque o comediante, eu acho que ele sente tanto que
a comédia, necessariamente, pra ser engraçado, você tem que se distanciar um pouco do objeto que você tá falando pra você poder ver a graça nele. Sim. Então, eu acho que às vezes dói tanto que ele, pra minimizar aquela dor, ele se distancia. E aí ele consegue falar sobre isso, sabe? Por exemplo, tem um exemplo que eu acho ótimo, você já deve ter visto com certeza, que é o Bill Burr falando do Natal na casa dele, ele chora, que é um mosh, que eles vão lá e na temática que ele foi, era o choque entre dois mundos, e ele falando do choque da família dele, do pai dele, que ele tinha muito medo, com a nova namorada. E quando eles se encontraram, e ele relata uma história que o pai dele dá uma boneca pra ele, e ele, mano, com 35, 40 anos, chorando, contando essa história, porque foi traumatizante. E anos depois, ele conta a mesma história num talk show, fazendo piada. A mesma história. E você fala, cara, quem é esse cara? E parece, a sensação que dá, né, vindo de fora, é que o cara resolveu o trauma e conseguiu fazer piada. Mas aquilo ainda reverberava tanto nele, ainda doía tanto, que ele teve que arranjar um jeito de fazer uma piada daquilo pra se distanciar e diminuir ao fazer o humor com aquilo. Não sei se você concorda com isso, acho que eu tô viajando na maionese. Não, acho que... eu acho que... Puta, eu tava falando com um amigo hoje sobre isso. Eu acho que... Puta, o que leva o Hitler a fazer o que ele fez? Hitler? O que leva um humorista a subir num palco, apresentar pra 300 pessoas, 300 pessoas precisam aplaudir e precisam rir e tudo mais. E eu acho que tem uma diferença entre o Hitler, que também era artista, e o humorista, mas tem uma coisa que é uma espécie de sociopatia, uma psicopatia nisso também, que é tentar enxertar com atenção essa carência aí, porque eu acho que todo mundo é carente, mas eu acho que o artista, ele consegue sublimar mais rápido, porque ele consegue lidar mais rápido por conta do trabalho que ele se propõe. O que eu quero dizer com isso é, eu sou um cara normal, sou, sei lá, faxineiro, sou dentista, sei lá. E daí eu tenho um problema psicológico. Para eu resolver esse problema, eu preciso ter uma esposa que seja muito parceira, muito auditiva, sei lá, que tenha um ouvido incrível. Eu preciso ter um psicanalista que me... Entende? E até isso acontecer demora um tempo. A gente, cara, eu lembro que quando eu terminei um relacionamento, eu escrevi piada e fui fazer. Então foi um descarrego quase que automático, assim, sabe? Então a gente tem essa carta na manga que é a arte, e acho que se confunde lá, tá? Quando as pessoas querem ser artista, querem ser humorista, ou ator, sei lá o quê, pra se cuidar. E não é exatamente essa ordem. Eu acho que a gente acaba se cuidando, ou acaba protelando um pouco essa cura, mas a gente sublima rápido, porque a gente tem possibilidade de fazer isso muito rápido, né? Diferente de um cara que tem alguém que possa ouvir, um psicanalista ou qualquer coisa assim, um psicólogo. Entende o que eu tô falando? Sim, entendi. Então você trabalha mais rápido. Mas eu acho que tem uma necessidade, e eu acho que todo mundo tem essa necessidade, de ser ouvido, tem uma carência aí inerente ao ser humano, que precisa ser preenchida. Só que daí, como a gente tem essa ferramenta, e outras pessoas não têm, daí talvez entre a droga, ou entre a compulsão alimentar, ou entre o sexo, ou entre outras coisas para alimentar ou sei lá, a ganância, sei lá, a obsessão por outras coisas. Mas você acha que esse é um baita questionamento, você acha que tem um porquê? É lógico que cada um é um, sim, mas essa validação que a gente busca no aplauso, na risada, e tem uma parada até que... Será que é uma coisa de atenção? É uma coisa que ficou na nossa história... E a gente quer suprir lá de trás. Eu acho, cara. É isso eu acho. que você tá querendo dizer? Eu acho que todo humorista tem alguma questão familiar, algum começo, algum princípio mal resolvido, alguma coisa assim. E principalmente os melhores, né? Você vê os caras mais fodas, os caras têm uma cagada. Você vê um cara normal. Não, eu sou de uma família... equilibrada, e eu tive tudo, não faltou nada na minha casa, e, tipo, os meus pais ainda estão juntos. É difícil, né? Claro, existem as exceções, tanto pra bem quanto pra mal, mas é muito difícil. A vida dos humoristas, principalmente, a gente tá falando de humorista aqui, né? Mas dos artistas, mas do humorista específico é tudo cagado, todo mundo, o pai é meio cagado, a mãe, tem alguma coisa, entende? O cara, parece que é uma luta eterna pra isso, assim, né? Pra conseguir, né? Porque é uma loucura, pensa isso, eu vou fazer 300 pessoas rirem por 1h30, e se por 2 minutos elas não rirem, eu vou pra casa chorar debaixo
do chuveiro por conta daqueles 2 minutos daquelas putas, daquelas velhas que não riram naquelas piadas. Sim. A gente fica com essa coisa, entendeu? Aquela meia dúzia em Mongaguá bêbada. Você fala, caralho, eu tô sofrendo aqui uma semana por causa daquele show, né? Mas... Que nem aquela piada, eu não sei se é uma piada ou se é uma coisa que aconteceu do sabe, né? Sei, então, conta. Mas é do humorista que a menina vai atrás. Nossa, você é ótimo, você é incrível, você é um puta cara engraçado e tal, não sei o quê. E ele pergunta, você assistiu qual sessão? E é bem isso, né? Tipo... Aí ela fala, fui na primeira. Aí ele fala, pô, você devia ter ido na segunda, eu fui bem melhor. Então é isso, tipo, o norte tá em outro lugar, não tá ele não tá com a cabeça... Quer dizer, é lógico que ele tá com a cabeça, mas isso define bem, essa história define bem. Porque... tem alguma carência que parece que não vai suprir nunca. Uhum. Então vai ser uma maratona infinita de 100 metros. E, bom, agora você chegou num ponto interessante que eu gosto muito de pensar, que é o seguinte, que eu já vi comediantes concordarem, já vi comediantes discordarem, e isso é sempre uma grande questão. Qual o limite do humor? Não, Deus me... É São Bernardo, como diria o Igor. O negócio é o seguinte... Esses 100 metros infinitos. Que filho da puta. Porra, o cara do áudio vai te amar. Agora só uma coisa, troca isso aqui. Tá velho. Caralho. Não tem dinheiro, tô tentando fazer o negócio. Cara. É isso que é o comediante, entendeu? Você acha que se ele fosse ator... Porra, mas caralho, tem um mofo bem na minha cara aqui, ó. Ele ia deixar passar essa porra? Não ia, entendeu? É que nem a mulher, que eu vi um vídeo hoje, cara, da mulher que foi jogar cinza da mãe dela, e daí começaram a falar, será que é mesmo a cinza da sua mãe? A mulher foi lá e cheirou e lambeu a cinza, e ela... Ela achou que ia identificar pelo gosto? Como? Ai, realmente, a minha mãe tinha esse gosto. Caraca. Sentiu um perfume Paco Rabanne. Se cagou inteira, meu. Bom, enfim, mas... Você colocou exatamente isso, que é uma parada meio de insatisfação constante do comediante. O cara pode ser o maior comediante do mundo. Se ele fizer um show ruim, ele sai reclamando, sai, puta, bravo e não sei o quê. Eu não sei se tem... Esse é o ponto. Você trouxe esse ponto. Trouxe um passado problemático. Comediante, ele... Não necessariamente, mas existe uma parada em volta do comediante, uma mística, que muitos deles são tristes na vida real. Quanto de verdade você acha que tem nessa constatação? Quanto de absurdo? Você concorda em partes, não concorda de maneira nenhuma? Ou tem alguma coisa a ver? Ou é só um contraponto, porque você espera que o cara que faz a alegria seja alegre sempre e é estranho quando ele não é feliz? Eu vou começar falando por mim. Eu acho que tem uma diferença do Júnior lá, de Atibaia, e do Oscar de hoje, que é a seguinte. Antes eu era... Sabe o... Como que chama? É o Cíclope, que tem o óculos lá dos X-Men? Ciclope, que é um Ciclope, coisa só? Isso, é. Daí, quando ele não tem um óculos, ele fica lançando raio que nem um maluco. Daí alguém coloca um óculos e ele sabe o momento de... Acho que tem isso. Quando eu era criança, era uma... Metralhadora. Né? Era uma coisa meio... Mas não era nem uma metralhadora, porque a metralhadora, ela tem a direção e tem a mira, né? Era um negócio que fica soltando, entendeu? Que fica... E o tempo foi passando e eu fui transformando isso em maturidade e trabalho. Então tem momentos, eu não quero ser o cara engraçado o tempo todo mais. Às vezes é mais forte que eu, entende? Mas essa punção, assim, ela é muito mais controlada, né? E tem vezes que eu falo, não quero ser engraçado, não quero ser o Sérgio Malandro, que é muita energia demandada, cara. Você vira uma usina de... Né? Tem uma hora que... E é chato também, chega uma hora que... Então você sabe, assim... Isso talvez pros outros pode parecer um cara triste, porque tem uma expectativa. Vai vir aí o Oscar, vai fazer um evento aí com a gente. Aí chega o Oscar e ele quer saber o briefing, né? Quero saber qual é o briefing, que eu... Posso falar palavrão, não posso falar de política, o que é? Aí o cara já olha assim, ué, o cara não fez piada? O meu sogro, o pai da... Sogro é pai da namorada, né? Eu tenho problema com isso aí. Ele ficou meio assim... Falou pra ela, pô, ele não fez uma piada no nosso primeiro encontro. Então, sabe? E acho que é normal. Mas pode parecer, pra um olhar menos sensível, que é tristeza. Às vezes não é. Às vezes é só a vida seguindo. Mas, como eu disse, esse lance do... E eu, né? Os humoristas são cagados. Acho que tem um índice muito grande mesmo de uma falta e que pode... mudar, sei lá, a logística da vida do cara naquela noite por conta de uma piada que entrou ruim. Então,
Mas ao mesmo tempo, assim, se eu paro e penso, tipo, quais humoristas que eu lembro que são tristes? Eu não lembro de muito, assim, da nossa... não, claro. Né, se a gente pensar... Né, você vai lá atrás, eu lembro que o Chico Anísio era um cara mais meio tristão mesmo, meio... Mas assim, parece que é uma coisa que mudou um pouco, talvez. Acho que eles não são tão tristes mais. Né? Você conhece muitos humoristas tristes? Então, assim? mas eu sempre fico pensando Triste nisso. mesmo, sabe? Vem um ou dois na mente, mas não dá pra falar que, sabe assim, é uma regra. Que é isso que a galera quer impor, né? Mas o que eu acho também, ao mesmo tempo, é que o comediante, ele é muito bom de fachada, né? Sim, tem isso. Então, muitas vezes você fala, pô, cara, de boa, normal, não sei o quê. Aí teve um problema, sei lá, uma situação que se revela, alguma coisa muito... Que aquele cara tava em grande sofrimento, né? Eu acho que tem vários aspectos que fazem sentido muitos humoristas serem um pouco mais tristes do que a gente imaginava. Porque eu acho que o humorista, ele se recusa, de uma certa forma, a enxergar o mundo como a sociedade, de maneira geral, enxerga. Porque pra ele achar graça nas coisas, pro Seinfeld achar graça no micro-ondas, na meia que tá na máquina de lavar, ele tem que estar afastado. Né? Ele tem que estar... Ele não tá com todo mundo. Ele tá enxergando o mundo ou aumentado, o que pode gerar um problema, porque a gente não foi feito pra enxergar tanto. Ou ele tá enxergando sempre um outro lado. E você não tá com o grupo. Você não se sentir pertencente, você se sentir um estrangeiro, que é a característica que o comediante tem que ter pra ser engraçado. Porque, por exemplo, uma vez eu viajei pra Nova York e tudo me chamava atenção. Tudo. Então, por exemplo, tinha uma placa em todos os restaurantes sobre a manobra de Heimlich, que é aquela manobra de o cara engasgar e tal. Eu ficava ensandecido com aquilo. Ensandecido. Cara, a galera engasga pra caramba. Exato. A galera não sabe engolir aqui. Eu nunca vi nada disso no Brasil. E nunca vi. Puta, faltou uma placa naquele restaurante, já 2 pessoas morreram. Nunca. E lá era, tipo, muito chamativo. E é isso, é o olhar do estrangeiro. Aquilo me incomodou tanto que eu fui falar com um cara que morava lá. O cara falou, cara, eu nunca tinha reparado. Caraca. Então, que é normal. Você tá, como comediante, se colocando numa posição 24 horas, porque o seu trabalho não acaba, né? Tipo assim, você não fala, ai, larguei a caneta. Meu, se tiver alguma situação, você vai tá prestando atenção. Você é um radar do desvio, né? Exato. Tudo que é meio desviado, você... Exatamente. Então eu acho que tem a parada de você tá enxergando a mais, buscando. E outra coisa que eu acho também que é ruim... Eu não sei se você concorda, mas o comediante geralmente ele é meio reclamão. Total. Porque a comédia nasce do incômodo. É. Então você começa a ficar ultra sensível, sabe? Como se a sua pele fosse mais... Qualquer coisinha já tá... Por exemplo, uma vez eu fiquei enchendo o saco da minha mãe, sempre penso nisso, que a gente tava num Outback no shopping. E aí, eu não sei se você já deve ter reparado, mas o Outback, quando você tá num shopping, ele tem dentro e ele tem fora. Só que o lado de fora é dentro do shopping. Então, no final, você tá ou dentro do dentro. E aí a mulher falou assim pra mim, o senhor quer a mesa dentro ou fora? Dentro do shopping. Eu falei, os dois são dentro. Aí eu sentei na mesa com a minha mãe, que absurdo, os dois são dentro. Que pergunta imbecil, a gente tá dentro, embaixo do negócio de qualquer jeito, não tem rua aqui, né? A minha mãe falou, por que você tá tão bravo? Entende? Era como se eu tivesse muito sensível à parada. Sim. E ninguém entende. Cara, por que você tá tão indignado? Parece que te bateram, tá ligado? E eu acho que é um conjunto de fatores, junto com esse passado, junto com essa coisa de se dilacerar pra poder dar prazer pra aquelas pessoas e aí você se sentir bem de novo. É um conjunto de fatores que faz muito sentido. Mas, de fato, eu já conheci comediantes zero... você fala, esse cara é feliz, esse cara é equilibrado, esse cara é de boa. Sim, e já conheci comediantes um pouco mais pesados, que você sente, assim. Que o cara tem um peso. Eu não tô dizendo que o cara é triste, eu não sei como o cara é na intimidade. Mas você vê que o cara anda, arrasta a corrente, assim, sabe? E aí, no palco, ele vai embora. Então eu sempre fico... Tem várias histórias, né? O Pagliatti, tem várias histórias que... É que acho que acaba sendo bonito, né? O antagonismo. Exato. É bonito. É mais vendável também. O contraste. Tipo, no meu Jim Carrey, ele é deprimido. É interessante. Aí você olha pra tela, o cara vai fazer todo mundo... Nossa, mas a vida dele é uma merda. Romântico. Né? É romântico demais, é romântico. Mas eu lembro que quando a gente estreou o Clube da Comédia lá em 2005, a revista Bravo foi lá... cobrir, e o cara escreveu uma coisa que eu achei tão legal, cara. Ele falou assim, como ele começava assim, como esquimós
que vem diferentes tonalidades de branco na imensidão branca que é o Alasca, são os humoristas de stand-up. Que é exatamente isso. O que pros outros é só branco, a gente vê a tonalidade dos brancos e a diferença, assim. Porque a gente busca... Não é porque a gente é mais sensível só, porque a gente se afia pra isso. A gente quer ver onde mais você pode chegar, entendeu? Eu fui fazer um show esses dias aí em Campinas, aí tinha uma menina que tinha uma tatuagem de uma cadeira no braço, assim. E daí... Cada humorista que tentava fazer uma piada e vira uma... Mas não é uma competição, tipo, eu sou melhor que você. A gente quer extrair o suco. Você quer pegar laranja, você quer pegar um espremedor, depois você quer ir na mão, você quer dar porrada, você quer ir até tirar tudo. A gente meio que... Eu falei tudo que eu podia sobre esse assunto. E eu acho que isso acaba reverberando na vida também, né? Se no palco é assim, você na vida acaba levando isso e começa a ser assim, a virar essa pessoa também, né? Tem uma tendência, mas você se exercita pra isso também, né? Quando eu trabalhava no escritório de advocacia, eu lembro que uma vez um cara entrou na minha sala e eu não me lembro bem o que ele falou, mas ele foi bem babaca, assim. E aí eu lembro que eu tava com outro estagiário na minha sala e eu falei pra ele assim, cara, é foda porque eu acho que esses caras um dia foram que nem a gente. Tipo, gente boa, sabe assim, suave e tal. E eu acho que esses caras, eles com 15 anos, 12 horas por dia, quase todos os dias da semana aqui, convivendo com outros caras que estavam aqui antes, muito tempo, mais velhos e tal. Esses caras vão se transformando nesses caras chatos, sabe assim, arrogantes, blá blá blá. Eles vão... É uma máquina de moer carne isso aqui. E eu acho que a comédia, ela tem um pouco isso, no sentido não da convivência em si, mas quando você senta pra escrever, ou quando você fica pensando num próximo texto, ou numa piada, não sei o quê, você vai alargando um músculo e você vai transformando quem você é e o seu jeito de pensar sem perceber nesse cara. Nesse cara que tem um olhar clínico, que tem um olhar chato até, né? De tipo, puta, tudo reclama, né? Cara, eu acho que eu reclamo até demais, assim, porque... Tudo é um problema, tudo é um negócio. Tipo assim, tem uma cena do Seinfeld que eu acho muito engraçado, que um cara, acho que até no documentário dele, o cara cumprimenta ele, tudo bem, prazer, tal, não sei o quê. O cara, em menos de 1 minuto, fala, pô, muito prazer conhecer, adoro seu trabalho, não sei o quê, e dá a mão de novo. Aí ele olha pro cara e fala, eu já te dei a mão. Aí o cara fala, não, tá bom, beleza e tal, e sai. Aí ele não se sente, ele vira pro cara que tá do lado, eu já tinha me cumprimentado, por que ele quer me cumprimentar de novo? E aí o cara fica espizinhando um negócio que tá bom, já resolveu, já foi, tá ligado? O que você tá querendo tirar algum suco disso, né? Agora, eu acho que é interessante, tipo, essa coisa que você falou do Ciclope, é isso que eu falo. Tem um negócio entre a gente que é muito parecido. Eu acho que eu era assim também. Eu sempre falei, mas eu nunca tinha colocado de uma maneira tão precisa, assim. Eu sempre falei que eu era muito mais engraçado quando eu era, sei lá, tava no ensino médio ou na faculdade, porque era o tempo todo querendo fazer a graça, fazer a piada e ser engraçado. E você não tem controle. E parece que quando você canaliza isso pro palco, você fala, não, tá, eu sei fazer aquilo, e aqui tá tudo bem se eu não fizer. Mas a atenção não descansa, né? A atenção fica alerta, ela fica... o que eu posso fazer aqui? Como é que o Daniel tá falando agora? Ele tá falando com R ali ou ele tá... Você fica nessa... Estado de alerta, né? Total. Agora, uma coisa que eu queria perguntar é se você sente que lá atrás essa busca por atenção era mesmo pra suprir. E se você consegue identificar onde, ou por quê, ou de quem que essa atenção que não foi dada de repente, ou que aconteceu de alguma outra forma, que você tava tentando imprimir. Ou se isso nem é um problema? Cara, eu acho que no meu caso foi, por exemplo, é isso, né? Quando minha mãe quis separar do meu pai e não quis levar a gente, acho que cria aí uma rejeição, né? Na época não dita, porque não dá pra uma criança de 6 anos ter essa noção de... uma mãe não abandona o filho, né? Nem foi abandono, mas enfim. Mas ela não quis, né? Então cria uma rejeição, né? Acho que hoje em dia, pensando, que mãe que larga o filho? Medeia, entende? Então tem um negócio que, né, você cria aí você começa a entender um pouco mais. Você fala, caramba, então por um lado a minha mãe se torna um pouco da vilã da história e meu pai se torna mais herói, né? Se eu colocar nesse... Então teria um equilíbrio, né? Porque meu pai não faltou, meu pai ficou. Então eu acho que a partir daí começa a rolar uma pergunta inconsciente que é...
eu mereço? O que eu fiz pra minha mãe não me querer, não me levar com ela, sabe? É como se essa dúvida fosse impregnando no inconsciente e eu fosse querendo responder todo o tempo. Não, mas peraí, eu sou um cara legal. Pô, caramba, eu não mereço. Pô, mas peraí, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? E daí acho que vai virando uma espécie de mantra, um blues. E isso você vai buscando essa resposta eternamente, como se aquela rejeição de lá de trás tivesse que ser respondida. E nunca vai ser, né? Porque aquilo aconteceu com ela lá atrás. E isso começa a fazer parte de você, e você vira essa coisa. Então é como se, quando eu apresentasse e tivesse risos e aplausos, é como se a situação me mostrasse, tá vendo? Você não é um cara rejeitável. Você é um cara que agradável, entende? Só que hoje em dia eu tenho essa consciência, né? Mas até chegar nisso é uma coisa simbiótica. Você não sabe, porque não separa. Hoje em dia eu consigo separar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas acho que eu, né? Me exercitei tanto pra isso que daí é como se eu buscasse sempre a atenção da minha mãe através de qualquer rejeição que eu tenha. Qualquer coisa, ou qualquer coisa que pareça uma rejeição, entendeu? Tipo assim, ô Daniel, pega um copo d'água. Meu, pega lá. Nossa, mas por que o Daniel... onde que é? Onde que é? Você pode... Sabe? E a gente começa a viver nisso, a gente vira essa... E daí que eu acho que começa essas coisas de entrar num relacionamento abusivo, sabe? Você quer mostrar pra você mesmo que você não é uma pessoa... Você quer ser agradável, você quer... Só que daí no meu caso é isso, eu virei um artista e eu consigo canalizar pra caramba. Na minha vida eu não sou assim, mas no teatro ou no stand-up eu sou esse cara, talvez, né? Nem sei. Eu tenho me perguntado muito isso. O quanto é... pra suprir uma possível rejeição, ou carência, ou coisa assim. Quando eu era mais jovem no stand-up, assim, tinha uma coisa que eu achava engraçado, que a gente não tá confiante ainda, a gente tá muito verde no começo, assim. E eu acho que tinha uma parada minha que era, eu entrava no palco e contava as primeiras piadas, e se fosse bem, aí eu ia crescendo, ia ficando confiante, e aí eu ia virando, durante aquele set, um comediante. Mas era muito doido, porque eu começava como o Danielzinho, Júnior, e durante os meus 5 minutos, 10 minutos que eu ia fazer, eu ia virando, dependendo da aprovação deles, que nem era eles. Uma coisa que eu achei interessante, que a gente tem em comum, é a mesma história. Mas acaba sendo, desculpa, mas acaba sendo, né? Sim. Porque assim, se você entra ali pra fazer aquelas pessoas rirem e elas não riem, você precisa da aprovação delas. Porque senão fudeu. Sim, total. Naquele momento. E a sobrevivência. É. E daí você não pensa assim, não, mas peraí, daqui a pouco tem um outro show, minha vida não vai acabar agora. Não, vira um negócio, caralho, eu preciso, é um alerta. Pá, pá. É um negócio, caralho, faz 30 segundos que ninguém ri, meu Deus do céu. O tempo de lá. Parece que tá se afogando, né? Exatamente. Você tá se afogando, e eu acho que no livro do Léo Lins ele fala que depois de estar em batalha, o segundo maior estado de alerta é fazer stand-up e não tá indo bem. Ou é como se o seu corpo tivesse, meu Deus do céu, pega essa boia, ô filha da puta. Só que... Você tava falando que a gente é parecido em alguma coisa, daí eu te interrompi. Os dois têm pais separados e eu fui morar com meu pai também, minha irmã. E eu tive uma reflexão uma vez que era muito assim, né? O Jimmy Carr fala isso, quando ele encontra outro comediante e tal, e ele quer saber por que o cara virou comediante. Ele fala, qual dos seus pais tem depressão? Porque é uma parada que você aprende lá pequeno, criança, sei lá, adolescente, que você precisa amenizar o clima. Tem muita briga em casa, ou sei lá... total. Entendeu? Talvez uma das minhas primeiras piadas físicas, que eu tenho muito humor físico, eu gosto, né? Foi com eles. Eles estavam brigando feio, discussão alta, assim, eu tava muito mal vendo aquilo, e eu gostava muito de Pica-Pau. E tem um episódio do Pica-Pau, eu te falei isso já? Acho que não te falei isso. Tem um episódio do Pica-Pau que ele é o caçador de pato, alguma coisa assim. Caçador de alguma coisa, enfim. Aí tem um caçador e tem um cachorro. Aí eles têm um pato de borracha. Que eles usam pra colocar no lago pra os patos virem e daí ir lá e caçar os patos. Só que o Pica-Pau, muito filho da puta, começa a inflar esse pato de borracha e o cachorro quer tentar levar o pato pro caçador.
E o pato vai ficando tão grande que ele não consegue. Então ele vai arrastando pra trás. Ele tenta chamar o cara, mas o caçador não tá dando atenção. E daí ele pega e coloca a mão na cinta dele, assim, pra chamar ele. E ele puxa com tanta força, ele estoura a primeira cinta e a calça cai. E debaixo dessa calça tem uma outra calça. E daí ele vai na cinta de novo, estoura e cai e tem uma terceira calça. E são infinitas calças. E depois a cueca e aquilo eu achava muito engraçado. Neste dia que eles estavam brigando pra cacete na sala de casa, eu fui até meu quarto, coloquei todas as minhas calças, todas as minhas cuecas, todas as minhas bermudas. Cheguei na frente deles, enquanto eles estavam brigando, eu abaixei a primeira calça, abaixei a segunda e fiquei fazendo. E eles riram. E eu acabei com a... Então, falando isso agora aqui, talvez seja um puta de um... Caralho, é isso. É o humor. O humor, ele salva. O humor, ele resolve a parada. Pode ser uma puta de uma briga, ele resolve, é isso. Pode nem ser verdade, mas naquele momento virou uma regra, talvez, na minha vida, entende? Então, acho que na ânsia de querer gerenciar crises, o humor, ele entra como uma resposta, assim. É isso, porra. Isso aqui é o raio-x. Achamos a gênese do Oscar Filho aqui, porra. Isso é maravilhoso. E é isso mesmo. Era, assim, se o podcast tinha uma coisa na minha cabeça, era meio que achar esse lugar, assim, maravilhoso que consegui despertar em você. Eu nunca tinha ouvido essa história. Se o podcast podia gerar uma coisa na minha cabeça, é isso aí. Não, assim... Puta definição. Não, é que quando eu pensei o que eu queria fazer, eu queria fazer isso aqui. O momento que o humor fez a diferença na vida do humorista. Cara, a gente foi falando de várias coisas relacionadas ao humor, a sua carreira, é lógico e tal, mas a você, principalmente, pessoa física, né? Eu acho que é aí, tipo, é lógico, esse é um momento que você crava ali, que fala, porra, talvez ali, no meu subconsciente, porque eu também tenho isso. E eu acho que todos nós... É o seu? Complexo, né? Se não quiser, beleza também. Não, eu tinha uma parada que era... Eu convivi muito com os meus avós, né? E aí, às vezes, a gente chegava nos meus avós e o clima não tava muito bom. E eu acho que eu tinha por volta dessa sua idade, aí, uns 7, 6, 8, por aí. E aí eu descobri uma parada que era muito foda, que eu ia no armário dos meus avós e me vestia de meu avô e aparecia na sala, vestido de meu avô com óculos e não sei o quê, e aí meio que dava uma imitada no meu avô. Só que assim, eu era primeiro neto, então tudo que eu fizesse ia ser uma... Ah, que bonitinho, não sei o quê. E aí eu falava, cara, tem uma coisa aqui que me agrada deixar as pessoas felizes e bem comigo. Tem um negócio que eu não sei se era de poder ou se de amenizar, se era de atenção, se... Eu lembro que eu tava fazendo uma reflexão que o meu pai, ele é mais, emocionalmente falando, ele é mais frio, assim. Minha mãe é super coruja, assim, vamos dizer, dá muito mais atenção. E eu lembro que uma vez eu tava fazendo a reflexão que o palco, ele é muito libertário, né? Você pode fazer o que você quiser no palco. Porra, do Zé Celso, faz o que você quiser, é teu. Aquele momento é seu. Agora, quem não deixa você fazer o que você quiser é a plateia. Principalmente no humor. Você sente. Eu já vi gente sendo vaiada. Eu já vi movimentações de galera saindo. Eu já vi. Calma, você não pode fazer o que você quiser. E aí a minha reflexão era muito que eu achava que tudo que eu fazia pra minha mãe era ótimo. Sabe aquelas mães? Tudo maravilhoso. E aquilo me fez acreditar que eu era especial. O meu pai, pelo outro lado, ele era muito pé no chão, assim. Ele sabia que tudo que eu fazia não era muito bom. Então eu fico... Na minha gênese, talvez, fosse uma coisa um lado meu que acha que é especial, quer provar pra esse outro lado que não acha que eu sou especial, que acha muito menos disso, na vida. Então, esse lado tá sempre querendo mostrar pra esse aqui. A plateia é o meu pai. E o palco é minha mãe. Porque um palco sem plateia, o que você fizer, se você achar, na sua loucura, que aquilo que você tá fazendo é especial, é que nem quando você é open, você escreve a piada e embaixo... Eu já vi muito TG open assim. Você escreve a piada e embaixo o cara põe aplauso. Como se ele tivesse algum controle do que a plateia tem. É a projeção, né? Então eu acho que... E aí também, a minha mãe, ela teve episódios de depressão e tal, e era isso. Fazer minha mãe rir era uma parada. E aí eu descobri que muito comediante tem isso. O Jim Carrey é um
O Robin Williams é outro. Que você fazer sua mãe rir. E, por exemplo, eu lembro quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu lembro que eu falei pra minha mãe. Mas eu lembro a primeira vez que a minha mãe gargalhou depois de muito tempo. E eu achei estranho. Tipo, foi... Nossa, eu nunca vi minha mãe gargalhar, tipo, genuinamente, assim. E aquilo você fica meio... Nossa, eu posso. Eu tenho um lugar aqui que eu sei fazer isso aqui, sabe? De algum jeito muito intuitivo, assim. Então eu acho que... Por isso que eu realmente acredito que o comediante, ele meio nasce, assim, com uma... Claro, uma seleção meio natural de acontecimentos e, lógico, de traços de personalidade de cada um, que a gente tem uma coisa meio em comum. E pode ser eu romantizando uma parada, querendo fazer parte do grupo. Mas eu acho bonito saber essas histórias no mínimo, que te trouxe até aqui. E não, eu quis ser comediante, mas... Porra, aquele dia do pica-pau foi a parada. E eu acho que é maravilhoso, porque a sua primeira lembrança de comédia, uma lembrança dos primórdios aí, ela é cartunesca. E o Oscar Filho no palco hoje, ele é cartunesco. Porra, quando eu imitava você em festas de aniversário, eu sabia que a sua graça tava no... E você fala, caralho, a semente lá do pica-pau dos teus pais, cara, trouxe... Tá lá. É meio que... Eu não sei se você já viu esse documentário do Spielberg, que ele é criança e ele... Uma das primeiras gravações, criança ainda, faz com a irmã, ele faz com umas bolinhas de papel, não sei o quê. Ele tá filmando um extraterrestre. Cara, o ET tá lá, velho. Que louco, né? O ET tá lá, brother. Tudo faz sentido, né? Por exemplo, tem uma cena do Inside Actors Studio com o Spielberg mesmo, que ele fala... Que o James Lipton, que é o entrevistador, fala... O seu pai... Eu posso estar errando aqui um pouco pra lá, um pouco pra cá, mas... Isso é genial. Você sabe isso? Meu Deus, é genial, mas conta. Seu pai, ele é um cientista de computação e a sua mãe é uma grande pianista. E aí ele menciona o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que ele fala... Que é a linguagem, né? Que é o meio do caminho. E aí ele faz a pergunta e ele fala... Não lembro exatamente a pergunta, mas se isso tem a ver com seu pai, a separação do seu pai e da sua mãe e eles se encontrando no meio do caminho. Porque quando tem o encontro, tem o tan, dan, 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 cheio de luzes e que é a tecnologia e as cores e tal, que é o encontro das pessoas com os extraterrestres, né? E o Spielberg fala, cara, eu nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido o encontro dos meus pais. É meio aí. Era aí que me interessava chegar e eu, sinceramente... Eu não sabia se eu ia chegar em algum lugar com isso. Se eu conseguiria conduzir você, ou nos conduzir nessa conversa até esse lugar. E eu acho que eu cheguei. Massa. Assim, talvez teria muito mais pra explorar aqui, mas eu também não vou ficar aqui te segurando 200 horas. Pô, mas entendeu? você viu, quando você fala de você, também tem a ver com a carência, né? De suprir a expectativa do que tá por lá. Agora, só uma coisa antes de terminar, que eu senti que você tá querendo terminar já. Por que você quis se vestir de seu avô? Por que o seu avô? Porque até aquele momento era o homem mais engraçado que eu conhecia. Foda, né? O meu avô, ele sentava na mesa de jantar e... Sabe quando a galera... Não sei, tem pessoas específicas. Meu avô não era artista, não era nada disso. Mas eles puxam a atenção tão naturalmente com as histórias ou com o comentário, ou até da outra história de outra pessoa. O cara puxa aquele foco e as pessoas querem que o foco esteja nessa pessoa. Porque nada entretém aquelas pessoas naquele momento mais do que aquela pessoa contando determinada história. Eu acho muito engraçado quando tem uma pessoa que não é comediante, que a pessoa fala, conta aquela história lá do... E aí você fala, cara, esse cara, ele é amado. Esse cara, as pessoas querem que ele fale. Querem ouvir ele. Eu acho que tá por aí. Mas eu nunca tinha pensado por quê. Por que era com ele, assim, além do fato corriqueiro de estar na casa dele. Mas eu não poderia ter feito isso na minha casa. Não, porque em ambos os casos você se traveste, né? Eu coloquei roupas porque eu queria virar uma... Tudo bem que o efeito era, né? Mas eu quis virar o caçador lá. E você quis virar o seu vô. E em ambos os casos a gente foi atrás de fazer teatro. Que é onde possibilita a gente ser o que a gente não é. Possibilita ser coisas e pessoas que a gente nunca vai ser, né? Só que no stand-up a gente encontra a maturidade disso. Que é uma coisa mais libertária, porque você não precisa se vestir de nada, né? Só na palavra, só no... Eu acho que tem uma coisa mais doida ainda, que é você... O Jim Norton fala isso num stand-up dele, eu acho tão maravilhoso que ele fala... Pra mim, a pior sensação do mundo de fazer stand-up é quando eu arrebento.
eu vou muito bem. E aí eu saio do palco, vou pro bar, uma menina quer me conhecer, porque eu acabei de arrebentar no palco e ela claramente, depois de 15 minutos, se sente muito decepcionada que eu não sou aquele cara do palco. Que aquela é uma versão super-homem de mim e eu sou só um cara com uma criptonita desse tamanho no peito, entendeu? E eu acho que a gente encontra no stand-up o nosso ultra-eu, né? Sim. E aí é muito bom porque você não precisa se vestir de nada ou fingir que era outra pessoa com texto de outra pessoa ainda. Mas é muito... Eu acho essa carreira muito incrível, assim, tipo, eu acho uma coisa... Eu acho muito da hora isso ser uma carreira, sabe? Sim. Porque se não, eu fico imaginando quantas pessoas que, cara, tinham um talento, a vontade, não sei o quê, e nunca nem... Não tiveram essa possibilidade porque no país não tinha essa cena. Sei lá, o cara que nasceu com a nossa vontade em 86, sei lá. Sabe assim? Sim. Que tipo... Não tinha uma cena estabelecida. Sei lá, a chance dele seria nos anos 80, não sei. Sim. Enfim. Olha, a gente vai pro final desse episódio e eu queria fazer uma tradição que eu não sei se vai rolar daqui pra frente. O quê? Uma tradição. Que vai virar... Tradução. Não. Falei, caralho, ele vai pegar um texto e vai... É de cálculo. Não, porque minha mãe era um professor de inglês e olha como eu aprendi. Aqui, Se você é fã do Inside Actors Studio, ele termina com um questionário. Meio bate-bola. Maria Gabriel. Meio isso. Mas é mais rápido e mais indolor, imagino. Eu vou fazer as perguntas, você só pode responder. Se quiser alongar um pouco, tudo bem, não tem problema nenhum. Tá. Eu não tenho que responder rápido, então. Tá. Não precisa ser rápido a primeira coisa que vê a sua mente. Você pode pensar. Não tipo, com nenhum. Palavras, tipo... mais pontual, né? Tá. Mas as perguntas são pontuais. Tá. Uma palavra que você ama. Caralho mesmo. É uma boa palavra. Porra. Uma palavra que eu amo? Epipobaquígrafo. Tá bom. Porque geralmente a pessoa... Que é? Gera um... Que é? Mas não é papibaquígrafo, é epopebaquígrafo. Epipobaquígrafo. Maravilhoso. Não amo, mas foi a palavra que veio. Tá bom. Uma palavra que você odeia. Muito. Porque o muito... A gente fala muito, mas se escreve muito. Então me irrita por que a gente fala muito. Em que momento começou a falar muito e não muito. E ninguém sabe me responder essa porra. Nem linguista, nem professor de português, ninguém. Você foi há muito atrás, pelo visto. Porra, fui pra cara, ninguém. Se tem alguém que sabe, me fala, porque eu já procurei. No ChatGPT eu não procurei ainda. Mas é isso. E toda vez que eu falo, a pessoa... É verdade, a gente fala muito. Aí a pessoa fica meio... Tem um N no meio? É mesmo, não tem um N, é muito. Que antigamente falava muito, né? Estou muito feliz e tal. Do espanhol, né? Agora é o muito. Ninguém fala muito. O que faz todo sentido, porque seria uma merda. Não, tô muito feliz. Ela fica Parece que não tem uma separação, né, das duas. Então bota a porra do N, cara. Bota o N. Reforma ortográfica necessária. Muito necessária. Por isso que comediante é um puta mala. O cara foi e perguntou pra 200 pessoas, ainda tá nessa busca. Então, mas se a pessoa não responde, caraca. Perguntei pro Pasquale, eu tive aula com o Pasquale, né, no cursinho. Ele desconversou. Eu tenho que... Da hora da revisão. Eu tenho coisa mais importante pra fazer do que ensinar palavras pra você. Sai. Um barulho ou um som que você ama. Puta, cara. Tem uma hora do dia, em determinados momentos do outono, que tem... Quando vem um vento específico que bate na árvore, faz um barulho muito específico de um momento que não é toda hora. E eu não sei se vem junto com a brisa, né? Aquilo me acalma, aquilo pra mim é definição de paz, cara. Tem a ver com o vento e a folha. É muito gostoso aquilo, cara. Acho que, puta... Nossa, cara, eu queria viver num... Não, talvez fosse chato pra caralho também. Não, mas ter mais. Eu gostaria de sentir mais, assim. Porque você precisa estar num lugar muito específico, num momento específico. Talvez por isso seja tão bom se fosse toda hora. Um som, um barulho que você detesta. Balada. Puta, tá num lugar, não tá tocando música alta, você tem que gritar com eu odeio, cara, eu odeio com força, assim. Uma coisa que te desanima. Quando eu tenho uma expectativa em relação a uma coisa e eu sei o caminho que devo fazer.
Tipo assim, sei lá. É que daí não é desânimo, eu fico com raiva mesmo. Mas mas passa pelo desânimo. Não, sei lá, tipo, eu preciso ir no Daniel. Daí eu vou pegar a rua lá tal. Aí tem um cone, não dá, eu tenho que mudar. Aí não dá porque tá fazendo obra. Isso me desanima. Eu falo, cara, eu não vou mais. Eu não vou mais. Quando parece que tem uma ordem lógica pra acontecer a coisa e tem coisas que simplesmente não fazem o menor sentido entre você e aquela coisa. Simplesmente não fazem sentido. Elas têm uma lógica, mas não fazem sentido. Tipo... vamos tomar um cappuccino? Vamos. Quando? Vamos ver aí. Aí vai me desanimando. Vai, então enfia a porra do cappuccino no seu cu. Isso me desanima, cara. Tá. E o que te empolga? Quando eu consigo. Aí eu falo, pô, é isso, é simples, é ir fazer. Mas acho que tá no palco me empolga. Já que a gente tá falando isso, tá no palco me empolga. Não tem apresentação que eu vou arrastar e falar, ai meu, que saco. Eu vou com tesão, assim, fudido. Sai, às vezes, melhor ainda, né? Seu palavrão favorito? Caralho. Tá bom. Agora uma Tudo bem? última... Tudo bem? Eu gostei. É que foi a sua primeira palavra. Sim. Eu achei curioso você falar a primeira palavra, que realmente você usa bastante. A última pergunta é o seguinte. Eu sei que você não acredita nisso, mas vamos pelo exercício da suposição. Quando você morrer, quando você chegar ali nos portões dos céus... porque tem portão no céu. Parece que tem. Já é o céu. Pra impedir, né? Já é o céu. Já chegou até lá. Propriedade privada foda. Chega em lugares que a gente nunca imaginou. Tem cadeado? Tem chave? Claro, tem porteiro. Porra, São Pedro tá lá, cara. 24 horas. Quantos anos? O que você gostaria de ouvir de Deus ou de quem quer que seja, do porteiro que esteja lá, quando você chegar lá? A Ângela Rorô tá aqui, te esperando. Minha gata. O pessoal achou que era cantora, né? Os caras falam, caralho, ela nem morreu. Minha gata, cara, acho que acho a perda mais foda que eu tive. Você encontrar ela lá, mas eu quero saber o que você quer ouvir. A Ângela Rorô tá aqui. É isso. Tá. Ângela Rorô tá aí, esperando. Você é um puta hippie, né? Por que você queria que eu respondesse? Eu não sei, eu tava imaginando tantas possibilidades, eu jamais chutaria isso. Mas maravilhoso, que bom que você tem pai de gato com orgulho. Então faz sentido, pô. Isso, eu queria te agradecer muito. Eu sempre, todas as oportunidades que eu tenho de agradecer, eu te agradeço por duas coisas importantíssimas. Uma, por ter vindo, né? Pela sua amizade, que eu posso compartilhar muitos cappuccinos. Tá acabando, né? Eu vejo pela entonação. Tá acabando. Ter vindo, pela sua amizade. Você vai virando o apresentador de novo. Vai virando né? o Roberto Carlos. Sua amizade bicho. E uma coisa que eu acho muito importante dizer, porque aqui nesse país é uma desgraça, que é você ter aberto o mato pra mas não só eu, mas tantos outros comediantes que resolveram escolher essa carreira, que você inspirou, que você mostrou que existia uma possibilidade de fazer aquilo que, pra mim, na minha época, era meio... O que é isso? Quem são essas pessoas? De onde elas vieram? De onde elas pousaram? Que planetas conseguem falar a cada 15 segundos uma coisa engraçada? O rosto daquele cara tem vida própria. Cara, o cara pegou fantasia que eu vi a vida inteira e transformou numa parada... Que é isso, cara? Eu queria ser esse cara. Eu acho que você e todo mundo que estavam parte desse movimento, acho que teriam que estar num patamar, assim, tipo, de ter estátua em todos os comedies, porque esses comediantes, esses caras que fazem vídeo, que fazem corte, que lotam pra 500 pessoas, 800 pessoas, 1000 pessoas, fazem vibra e... Essas pessoas não existiriam se não fosse vocês e a coragem de se jogar meio hippie numa parada que era só meio... eu acho que existiria, sim. Você acha? Seriam outras pessoas que teriam começado, mas existiria, Pode sim. ser. É natural. Mas é aquela coisa, né? O ovo de Colombo, né, meu amigo? Sim. Poderia ser outras pessoas, mas não foi. Quem foi vocês. Sim. E aí eu te falo aqui, as pessoas têm problemas em colocar as pessoas nos lugares que devem. Porque, mano, o Oscar é uma lenda do comédia stand-up e sempre será. E ele acha que não e tal. Mas esse é o segundo problema do brasileiro, que é a humildade. Essa humildade cristã. Não, pior que não é a humildade, não. É um negócio que eu acho mesmo. É que assim, teve uma época que eu achava que as pessoas deveriam pensar desse jeito. Mas depois eu pensei, mas essas coisas são assim, sabe? Tipo... mas não é, Oscar. Tipo... Acho que tem uma confusão. Tipo, eu vejo a
Nana Caymmi, morreu. Ah, eu E vi, eu você postei, postou. então, Bonito postei pra uma... caramba. Então, daí já começa uma política. Pô, vamos separar as coisas aqui, né? Tipo, vamos... É isso, colocar no lugar que deve, né? Isso eu acho que realmente falta, assim, sabe? Eu não sei se eu sou responsável por isso, mas eu tava lá. Então, assim, eu tava lá. Isso é um Você era um fato, entendeu? bandeirante, porra. No final do dia é isso. É isso, é. Ah, se ia ter outro, não ia ter... Não importa, cara. O que importa é o seguinte... eu e todos os comediantes da minha geração e tal, eram os seus vídeos que a gente via. Eram os vídeos do Danilo, eram os vídeos do Rafinha, eram os vídeos do Rabin. São esses caras que você ficava, tipo... É que é muito doido, porque é uma pena, e é como tem que ser, que vocês todos, vocês nunca vão conseguir enxergar isso, porque vocês não tinham ninguém pra enxergar. É óbvio que tinha humorista no Brasil, mas fazendo exatamente aquilo que você fala, caraca, eu não quero ser um personagem, eu nunca quis. Eu não, assim, de cômico, assim, de me vestir de mulher, ou de me vestir de vampiro, sei lá. Mas aquilo lá despertou uma coisa numa galera, que o movimento, se você pegar a safra de 2009 em São Paulo, cara, são todos os caras que estão aí. É o Igor, é o Ventura, mano, uma galera. Essa galera é totalmente influenciada pela galera de 2005, 2006. Ali, os vídeos eu acho que foram mais pro 2006. 3 anos depois, os caras ficaram vendo os vídeos de vocês 3 anos... Até decorar esse negócio, até ter coragem e idade pra poder subir. Eu acho isso muito importante, eu acho que tem que ser valorizado pra caramba, eu acho isso, assim, vocês têm um tamanho de tijolo na muralha da comédia brasileira gigantesco. Mas olha, chega de puxar o saco dos caras aqui, tá? Muito obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do Raio X da Comédia, fica ligado toda segunda-feira às 8 horas da noite aqui no meu canal no YouTube, deixa o like, segue a gente e se prepara aí que terão outros episódios tão ricos quanto esse, assim eu espero, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau!